Hoje nós estamos começando uma série, a primeira série do ano de 2022. O título dessa série é Recomeçar. Você deve ter visto aí nas nossas redes sociais a divulgação que nós fizemos. E o que nós queremos com esta série, que nós vamos refletir nela até o final do mês de janeiro, é talvez propor a você, que faz parte da comunidade da Igreja Batista Urbana, valores que orientem o nosso recomeço. Eu acho que todos nós seremos unânimes em concordar que 2022 ele se apresenta diante de nós como um ano de recomeço. Depois de 2 anos de pandemia, depois de 2 anos em que a vida foi colocada de cabeça para baixo, depois de 2 anos em que a gente perdeu patrimônio, a gente perdeu parentes, a gente perdeu a saúde, a gente perdeu, enfim, viveu o caos nesses últimos 2 anos, todos nós, quando virou lá meia-noite do dia 1º já de janeiro, no nosso Réveillon, todos nós, em alguma medida, a gente tinha nesse coração alguma expectativa de que 2022 fosse um ano de retomadas. Talvez aquele curso que a gente, enfim, tanto quis fazer, agora a gente parece que vai retomar ele, né? Aquele projeto que a gente deixou parado lá em 2020, a gente talvez olhou para 2022 e sorriu para ele e falou assim: eu vou terminar esse curso de inglês, eu vou me formar, vou entregar meu TCC, vou terminar a minha pós-graduação, eu vou fazer aquilo que ficou para trás, eu vou retomar a minha vida conjugal, eu vou retomar o meu relacionamento com os meus filhos, eu vou dar mais tempo. Todos nós, em alguma medida, quando a gente fez essas nossas resoluções de ano novo, a gente, em alguma medida, olhou para 2022 com alguma expectativa de que 2022 tenha essa cara de recomeço, tenha esse sabor de retomada, tenha esse movimento em nós de um novo capítulo que se abre. E isso é legítimo, isso é bom, isso é válido. Com essa série nós queremos nada mais, nada menos do que apresentar para você eventuais valores bíblicos, valores e preceitos e princípios bíblicos extraídos da palavra de Deus que possam orientar essa nossa retomada, que possam orientar esse nosso início de ano. E quando a gente olha para essa ideia de recomeço, especialmente no contexto evangélico, um jargão ele é muito popular, né? O Deus é Deus de recomeços, né? A gente gosta de falar isso. Os pregadores, muitas vezes aí da prosperidade, os pregadores do coach e tudo mais, eles gostam de vender esse jargão dizendo que Deus é um Deus de recomeços. Isso não é falso, isso é verdade. Isso de fato a gente encontra na Escritura. Mas Deus, ele não é só um Deus que faz recomeços. Deus, ele é recomeço. É isso que nós queremos propor para você ao longo dessa série. E por que, pastor, vocês preferem dizer que Deus, ele não é um Deus de recomeços, mas ele é um Deus que é recomeço? Por uma razão muito simples. Porque o Deus revelado em Jesus Cristo, aquele que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a chamar de Pai, Pai nosso que estás nos céus, este Deus, revelado em Jesus Cristo, ele é revelado como um Deus que é amor. Deus, ele não faz amor, ele não pratica amor, ele é amor. A natureza divina é amor, é amorosa. Agostinho, no seu livro famoso da Trindade, um livro que foi escrito lá no final do 4º século, ele diz que o amor é o caráter mais essencial e distintivo do nosso Deus. É o traço do caráter mais essencial e distintivo do nosso Deus. Se nós temos um Deus, este Deus, revelado em Cristo Jesus,
Ele é amor. E porque Deus ama, porque Deus é amor, Ele não se cansa de nos oferecer novos capítulos. Ele não se cansa de nos dar novos movimentos na vida. Ele não se cansa de derramar perdão sobre nós, de derramar graça sobre nós, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Por que Ele é fiel? Fiel a mim? Não, fiel à sua própria natureza bondosa, de nos perdoar os pecados, de nos dar novos começos, de nos dar novos caminhos, de nos oferecer retomadas. Deus, porque Ele é bom, Ele faz isso visando a nossa santificação, faz isso visando o nosso crescimento espiritual, Ele faz isso visando o nosso relacionamento e aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele é amor. E porque Ele é amor, Ele é recomeços. Ele nos dá recomeços sempre quando for necessário, tantos quantos forem necessários. E quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, um texto extremamente conhecido, nós chegamos à cena do recomeço do líder do colégio apostólico, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, eu quero propor para você, ele é a epítome da autossuficiência. O apóstolo Pedro é aquele indivíduo que se basta. O apóstolo Pedro é um homem energético, ele é um homem assertivo, ele é aquele famoso macho man, que muitas vezes quer resolver as coisas na base do fio da espada. Se você nunca, leu ou ponderou um pouquinho sobre a história do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi aquele discípulo do Senhor Jesus Cristo que no momento da sua prisão, foi aquele que puxou a espada para defender Jesus pela espada. Ele era o armamentista do grupo. E aí então ele pega a espada e corta a orelha do Malco, o servo do sumo sacerdote, e ele diz: ninguém vai mexer com Jesus, ninguém vai pegar o meu mestre. No capítulo 13 desse mesmo livro, desse mesmo evangelho de João, nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando para os discípulos e explicando a sua via crucis, o seu caminho de martírio. E então ele diz para os discípulos: olha, para onde eu estou indo, vocês não podem me seguir nesse momento. E o Pedro fica chateado com isso. O Pedro se sente ofendido, ele fala: como assim, Jesus? Você não me conhece? Eu faço crossfit. Você não me conhece, Jesus? Como é que eu não posso te acompanhar, Jesus? Como é que eu não posso ir atrás de você, Jesus? Eu vou por ti, eu daria a minha vida, Jesus. E Jesus conhece o Pedro, que fez curso da maçonaria cristã, foi batizado na ira, é o machão, macho man, assertivo, que tem todo o planejamento da sua vida em ordem, que sabe, que promete, que diz: se vier, vai tomar pau. Aí o Senhor Jesus Cristo olha para o seu discípulo, porque conhece o seu discípulo, e fala: Pedro, não, Pedro, você não é tudo isso, Pedro, que você acha que você é. Pedro, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. O Senhor Jesus Cristo falou para o Pedro essas coisas na quinta-feira santa, na quinta-feira da paixão. Em outras palavras, ele está dizendo, antes do sol da manhã, da sexta-feira aparecer e o galo cantar, que o galo canta quando o sol aparece, né? Então, antes do sol levantar no horizonte e o galo cantar, em questão de algumas horas, é isso que Jesus está dizendo, você já vai ter me negado 3 vezes. Pedro é a epítome da autossuficiência, da mentira da autossuficiência. Esse homem macho man, esse homem colérico, esse homem viril, esse homem que pega na espada, esse homem que é resoluto, esse homem que diz: eu nunca te abandonarei. Uma menina numa fogueira
faz com que ele negue o seu mestre. Como você sabe, ele foi acompanhando o cortejo da prisão do Senhor Jesus, até que um dos discípulos, muito provavelmente, José de Arimateia, colocou ele para dentro da propriedade de Caifás, onde o Senhor Jesus Cristo estava experimentando o seu primeiro julgamento. E o texto parece indicar que naquela madrugada era uma madrugada fria. E então o pessoal acendeu uma fogueira. E eles estavam se aquecendo ali na fogueira, enquanto dentro da propriedade estava acontecendo o primeiro julgamento do Senhor Jesus Cristo pela liderança de Israel. E aí então uma menina chega para Pedro e fala: eu te conheço. Você é discípulo do Galileu. Você estava andando com esse cara que eu te vi. Eu olhei lá no teu Instagram, camarada, você tem selfie com Jesus. Eu te vi lá, você é um dos discípulos. Eu juro que não o conheço. E ele não faz isso só uma vez. Ele faz isso 3 vezes. Aí o Senhor Jesus Cristo tem esse encontro de João no capítulo 1 com este homem, que nesta altura do campeonato está se sentindo absolutamente frustrado, absolutamente fracassado. No início do capítulo 21, o Pedrão ele já abriu mão da sua vocação, ele já desistiu, ele já se encontrou com a sua vulnerabilidade, a sua incapacidade de cumprir aquilo que ele promete, a sua incapacidade de falar assim: não, esse ano eu vou malhar todos os dias. Aí já estamos no dia 9, o cara foi uma vez na academia, no dia 2, só para cumprir o ritual do ano novo, e nunca mais apareceu na academia. Aí o Pedro se encontra com a sua humanidade, e aí ele fala: quer saber? Ele está com seus amigos, discípulos, parceiros, e ele diz: vou pescar, vou voltar para a pesca, esse negócio de ser apóstolo não é para mim. Eu traí o meu mestre. Eu neguei o Senhor Jesus. Já não sou mais digno. Talvez a sua virada de ano esteja assim, né? Você está virando, olhando para dentro de si e está se vendo como um fracasso, como alguém que em 2021 eventualmente não cumpriu todas as promessas que você estabeleceu como alvo. Que eventualmente pisou na bola feio com alguém, com algum parente, com a tua esposa, com o teu marido, seja lá com quem for. Aí você está olhando e você está dizendo assim: vou pescar. E o texto ele é irônico, porque ele faz questão de dizer que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na noite em que Pedro foi chamado para o ministério apostólico. Pedro passou uma madrugada inteira no mar, tentando tirar alguma coisa do mar, e não tirou nada. Se você voltar em Lucas no capítulo 5, você vai ver que no dia que o Senhor Jesus Cristo chamou o apóstolo Pedro para se tornar pescador de homem, não mais pescador de peixe, o Pedro tinha passado uma madrugada inteira no mar. Uma madrugada inteira no mar. E meus irmãos, não tem nada mais constrangedor a um pescador profissional chegar na manhã seguinte, depois de uma madrugada inteira pescando, sem nada para apresentar como fruto do seu trabalho. E aí chega Jesus e fala: vocês têm alguma coisa aí? Tem algum peixe? E aí o Pedro diz: não tenho não. A gente passou a madrugada inteira pescando e não pegamos nada. Que constrangimento, né? É o administrador que foi à falência. É o médico que perdeu o paciente. É aquele que se vê no seu fracasso. Aí Jesus vira para Pedro, lá em Lucas no capítulo 5, no dia que ele foi comissionado, ele diz assim: fica tranquilo, Pedro, porque o teu negócio não vai ser pescar peixe mais. Eu vou fazer de você pescador de homens. E a partir de agora o teu nome não mais vai ser Simão, o teu nome vai se tornar Pedro. Você vai ser a pedra. Firme. Só que Pedro também não levou isso muito a sério. Negou o seu mestre, pisou na bola. Não era tão firme quanto ele achava, não era tão Pedro quanto ele achava que era. E então ele se encontra novamente com o Senhor Jesus, depois justamente de uma madrugada sem nada pescar no mar.
Aí o Senhor Jesus Cristo chama o seu discípulo Pedro e fala: Pedro, joga do outro lado a rede. E então eles fazem mais uma pesca maravilhosa. 153 peixes grandes. Eles tiram do mar. Jesus vem e fala: pega um desses peixes, traz aqui na brasa que a gente vai comer alguma coisa. Note de novo agora, não somente no mesmo lugar onde ele tinha sido vocacionado, mas também é o mesmo ambiente onde ele negou o seu mestre. É diante de novo de uma fogueira. Era uma noite fracassada e diante de uma fogueira. O Senhor Jesus Cristo é perito, porque Ele está interessado em restaurar o seu discípulo. Ele está interessado em retomar o seu discípulo Pedro diante daquela fogueira. Ele voltou sim, lá no pátio da propriedade de Caifás, diante daquele mar, em que ele primeiro encontrou o Senhor Jesus Cristo e foi vocacionado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo montou o drama, montou a cena para... Em outras palavras, Simão, filho de João. E quero chamar a sua atenção para isso. Jesus aqui, ele não chama Pedro pelo seu nome apostólico, Pedro. Ele chama Pedro pelo seu nome pessoal, Simão, seu nome judaico. Simão, filho de João. Porque eu não estou falando com um apóstolo, eu não estou falando com um engenheiro, eu não estou falando com um administrador, eu não estou falando com um médico, seja lá o que você for. Eu não estou falando com o que você faz, eu estou falando com você. Jesus está dizendo: eu estou tendo um encontro com você. Simão, é você. Eu não estou preocupado se você é apóstolo, eu não estou preocupado se você é médico, eu não estou preocupado se você é do marketing, eu não estou preocupado se você é da área da ciência, eu não estou preocupado nem absolutamente, não vou te chamar de doutor, não vou te chamar de professor, não vou te chamar de pastor, eu quero falar com você, Simão. É um encontro pessoal, porque toda retomada só é retomada se ela começa a partir de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. O seu ano de 2022, ele não vai ser esse espetáculo todo que você acha que ele vai ser, que você colocou nas suas resoluções, se ele não começar com um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele diz e olha para no olho do Simão e fala: Simão, eu não estou falando com Pedro não quero saber do apóstolo agora. Eu vou te chamar pelo teu nome. É um encontro pessoal. Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? E aqui eu acho extraordinário, porque essa pergunta faz com que Pedro olhe para dentro de si e vasculhe a sua alma de maneira absolutamente aprofundada. Porque, acredite, Pedro não tinha absolutamente nada para apresentar em termos práticos que provasse o seu amor por Jesus. Ele não podia chegar para Jesus e falar assim: não, Jesus, veja bem, eu sou dizimista há 10 anos. É claro que eu te amo. Eu estou criando meus filhos aqui, estou levando todo domingo minha turma lá, minhas crianças para o jardim. É claro que eu te amo. Você não está vendo, Jesus? Jesus, eu sou batista há 30 anos, Jesus. É claro que eu te amo. Pedro não tem absolutamente nada para apresentar para Jesus. Pedro é aquele que negou. Pedro é aquele que traiu. Pedro é aquele que durante 2021 tratou a mulher que nem lixo, tratou os filhos na conveniência, que deixou o casamento degringolar, que está com o déficit em todas as áreas da vida. Então, já que Pedro se encontra nessa situação, o que ele vai dizer? Ele vai apelar para a onisciência de Cristo. Ele vai falar: Jesus, tu sabes, eu não tenho absolutamente nada para te apresentar e dizer que prova que eu te amo. Eu não tenho. As minhas ações comunicam até outra coisa. Comunicam o contrário. Mas tu que sondas corações, tu que sabes o que acontece dentro de mim. Ah, Jesus, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que desse meu jeito imperfeito, apesar de mim, eu te amo, Jesus. Jesus não perguntou o que Pedro fez nos 3 anos como discípulo do colégio apostólico. Jesus não perguntou o seu currículo evangélico.
Jesus não perguntou quantas pessoas tinham crido em Jesus por meio da pregação de Pedro. Jesus não perguntou absolutamente nada dessas coisas para Pedro, porque Jesus está indo para dentro do coração deste homem e está dizendo: Pedro, tu me amas? Eu não quero saber se tu é batista, eu não quero saber se tu é evangélico de carteira, eu não quero saber se tu tem posição na igreja, eu não quero saber se você é bem sucedido no teu trabalho, eu não quero saber se tu trata bem ou mal a tua esposa, os teus filhos, eu não quero saber como é que anda a tua carreira profissional, eu não quero saber dos teus diplomas, eu não quero saber dos bens que você possui, eu não quero saber da marca do teu carro, eu não quero saber em que bairro você mora. Pedro, Simão, tu me amas? Aí o Simão diz: Jesus, tu sabes, eu não tenho absolutamente nada para te provar, mas desse meu jeito, imperfeito, torto, que faz promessa e não consegue cumprir, que puxa na espada na hora errada, que fere a orelha do outro lá, Jesus, é desse jeito que eu te amo. Eu não sei, eu sou assim, porque tu sabes, eu não tenho nenhuma credencial para te apresentar que justifique o meu amor por ti. Eu não tenho obras religiosas. Eu apelo para a tua onisciência. Se o Senhor olhar para dentro de mim, o Senhor vai ver que eu te amo. Imperfeito, caído, trôpego. Ah, Jesus, mas eu te amo. Eu te amo. Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Note que o Senhor Jesus Cristo ele faz essa pergunta, essa primeira pergunta, e ele diz assim: tu me amas mais do que estes? Note que os outros discípulos estão presentes. Os outros discípulos estão lá, vendo essa conversa. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo, ele está conduzindo um movimento que eu acho belíssimo na vida do Pedro. Onde aconteceu a ofensa, no contexto que acontece a ofensa, é neste contexto que vai acontecer o derramar da graça e da reparação. Pedro negou publicamente o Senhor Jesus. Pedro negou, fugiu, não cumpriu. Jesus chama ele diante dos seus companheiros e fala assim: Pedro, eu estou te dando 3 oportunidades de você afirmar o teu amor, assim como você me negou 3 vezes. Onde chegou a onda da ofensa, Jesus traz a onda do perdão. Jesus dá uma oportunidade para o Pedro também publicamente dizer: apesar de mim, Jesus, eu te amo. Com tudo que sou, com o que tenho, assim, desse meu jeito, mas eu te amo. Eu te amo, porque agora não é mais o Pedrão, cheio de si, que fala contigo, agora é aquele homem que conheceu a sua própria fraqueza, que está afundado no seu ambiente de caos, de descontentamento consigo mesmo. E Jesus, eu não tenho absolutamente nada para te apresentar, mas eu recebo essas 3 oportunidades de reafirmar o meu amor por ti. Eu te neguei 3 vezes, mas eu reafirmo agora. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Simão, tu me amas? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. A 3ª vez Jesus pergunta, e ele se entristece. Por quê? Porque ele voltou na fogueira do Caifás. Ele voltou na fogueira do Caifás. E aqui está o pesar pelo seu pecado e o arrependimento genuíno de Pedro. Ele se entristece porque ele fala: de fato eu traí o meu mestre. De fato eu pisei na bola duramente. Mas Jesus, tu sabes todas as coisas. Eu não tenho méritos para te apresentar, não tenho um currículo para te apresentar, mas tu sabes que eu te amo. Jesus está dando essa oportunidade para o Pedro, por graça, porque Ele quer que Pedro tenha impresso na sua história
não os episódios da sua falha, das suas falhas, mas que Ele tenha impresso na sua história os episódios em que Ele afirma o amor de Jesus. Em outras palavras, Jesus ele nos trata não a partir das nossas falhas, não a partir dos episódios das nossas falhas, mas Ele nos trata a partir das oportunidades que temos de experimentar da sua graça e afirmar o nosso amor por Ele. Jesus não pergunta para ninguém se ele casou 1, 2, 3 vezes. Jesus não pergunta para ninguém se você já deveu na praça ou está devendo na praça, se você fez isso ou fez aquilo. Ele simplesmente pergunta: tu me amas? Porque eu não vou te tratar, Pedro, a partir da tua ofensa. Eu vou te dar uma oportunidade de você registrar na tua mente, no teu coração, o momento em que você afirma o teu amor. Ainda que quebrado, ainda que constrangido, ainda que reconhecendo quão fraco você é, mas eu quero que fique impressa na tua alma, não o momento da traição. Eu quero que fique impressa na tua alma o momento em que você recebeu a oportunidade de afirmar o teu amor. Pedro, você não quero que você seja conhecido como o que negou 3 vezes. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente gosta de marcar as pessoas, né? Bota um carimbinho nas pessoas a partir das falhas delas, né? É o adúltero, é o que roubou o patrão, é o maledicente, é isso, é aquilo. É o que casou, descasou, é o que tem filho com a amante, é o que sonegou o imposto de renda, é o corrupto. A gente gosta de botar essa chancela na testa das pessoas. Não sei se você lembra daquele episódio que aconteceu alguns anos atrás, em que um rapaz que também era tatuador, ele pegou um ladrão que estava roubando a bicicleta. Aí ele pegou, amarrou esse ladrão e escreveu: sou ladrão e vacilão, na testa desse rapaz. Jesus não faz isso. Ele não diz: tu és o traidor. Jesus não diz: tu és o ladrão e o vacilão, tu és aquele que nega. Pedro, eu estou te dando aqui a oportunidade de você afirmar o teu amor 3 vezes, assim como tu me negaste 3 vezes. Eu não te trato a partir da tua ofensa e do teu pecado, eu te trato a partir da graça. Levanta a tua cabeça, porque eu vou te tratar por meio da graça. Meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem que fala, então, uma coisa muito simples. Eu não sei o que você planejou para 2022, eu realmente não sei, graças a Deus, porque não sei. Agora eu queria dizer para você que a pergunta de R$1 milhão para 2022 não são as conquistas, a administração do tempo ou o planejamento estratégico. A pergunta de R$1 milhão para 2022 é: Simão, você me ama? Isaac, você me ama? Onde é que você estava? Você me ama? Essa é a pergunta 0. Essa é a pergunta do início das resoluções. Eu não vou planejar 2022 sem colocar uma resolução muito clara no meu coração. Eu quero amar Jesus. Ainda que seja de um jeito incompleto, torto, pecador, alguém que tropeça, tentando acertar, faz e pisa mesmo na jaca, que faz aquilo que faz. Mas eu quero amar Jesus e me permitir ser transformado por esse amor. Eu quero amar Jesus e permitir ter a minha vida tocada por esse amor. Eu quero amar Jesus e ter o meu casamento transformado por esse amor. Meu relacionamento com os meus filhos tratado por esse amor. Meu relacionamento com os meus parceiros no trabalho tratado por esse amor. A minha vida tratada por esse amor. Pedro, tu me amas. Porque eu não vou bater um carimbo na tua testa dizendo que tu és o que me traiu. Eu quero que você fique com a tua alma impressa o evento que você afirmou o teu amor por mim. E em último lugar,
o Senhor Jesus Cristo dá uma última mensagem. Antes eu preciso corrigir uma interpretação errada que há nesse texto. Normalmente, muitas pessoas, elas olham para algumas expressões gregas que aparecem nesse texto e elas acham que Jesus, e elas presumem que Jesus está perguntando se Pedro ama de verdade ou se ele gosta mais ou menos de Jesus. Porque, de fato, no texto grego, no texto original desse texto que nós temos em mãos, há uma mudança de palavras que o apóstolo João, o autor desse texto, ele usa. Em primeiro momento, quando ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele está usando um verbinho que é ligado àquela palavra que todo evangélico conhece, que é o tal do amor ágape. Pedro, tu me amas com amor ágape? Mais ou menos poderia ser assim traduzido esse texto. E aí Pedro responde dizendo, não, Jesus, eu te amo, mas eu te amo como se fosse filéu. Eu te amo com esse amor de camarada, não com esse amor sacrificial, ágape, etc. Porque, de fato, no texto você encontra isso. Jesus perguntando, você me ama ágape? Pedro responde, sim, eu te amo filéu. Segunda vez, você me ama ágape? Pedro responde, sim, eu te amo filéu. Aí, pela terceira vez, o Senhor Jesus Cristo muda e fala, você me ama filéu? Esse amor, por assim dizer, camarada? Aí o Pedro se entristece e fala, sim, eu te amo filéu. Só que essa é uma interpretação errada desse texto. Tá? Não se permita dar ouvidos para mestres que dizem que Jesus está medindo o tamanho de amor. Não. A única razão que justifica essa intercambiabilidade das expressões usadas é uma questão estilística. É uma questão que o autor do texto não quer repetir a expressão. E ele não repete a expressão não somente nesse caso, mas também quando ele fala, apacenta os meus cordeiros em primeiro lugar, alimenta os meus cordeiros. Aí depois o Pedro diz, sim, eu te amo, Jesus, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus muda o verbo também. Ele diz, agora pastoreia o meu rebanho. Aí no terceiro momento Jesus usa o mesmo verbo que ele usou no início, e ele fala, agora alimenta o meu rebanho. Do mesmo jeito que o João, o autor desse texto, ele usa os verbos ligados a pastorear de maneira intercambiável, ele está usando os verbos amar de maneira intercambiável. Jesus não está medindo amor. Jesus ele não está perguntando se Pedro é seu camarada ou se ele ama de fato Jesus. Ele simplesmente está dizendo, e essa é a tônica e a mensagem desse texto. Pedro, eu estou, por graça, te dando uma oportunidade de você afirmar o teu amor por mim 3 vezes, assim como você me negou 3 vezes. Por isso eu te trouxe para diante de uma fogueira, porque foi numa fogueira, em público, que você me negou 3 vezes. Eu te trago para diante de uma fogueira, e em público, e te dou a chance de você reafirmar o teu amor 3 vezes. Eu te trago para diante do mar, onde a gente se encontrou pela primeira vez, porque eu quero que você tenha um senso da tua vocação, aquilo para o qual eu te chamei. Eu não só estou indo para dentro do coração do meu discípulo, eu também estou indo para dentro da vocação dele. Eu não só estou restabelecendo a sua interioridade, mas eu estou restabelecendo o seu ministério. Por isso, Pedro, se tu me amas, simplesmente segue-me. Se tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. E Pedro, me segue. Isso é suficiente. Eu não quero o teu currículo religioso. Eu não quero os teus feitos, as tuas conquistas, a descrição do teu currículo vitae. Eu quero que você simplesmente me ame e me siga. E meus irmãos, nós somos capazes de amar a Jesus, ainda que de maneira imperfeita, e sermos acolhidos, porque nós somos amados em primeiro lugar. Nós amamos o Senhor Jesus porque Ele nos amou primeiro. E é justamente isso que Ele vai dizer aos seus discípulos. Tendo amado
os seus amou-os até o fim, diz o apóstolo João em João no capítulo 13. Jesus os amou até o fim. Por isso que mesmo que eu, ainda de jeito imperfeito, eu ame desse jeito, é por isso que eu posso ser aceito, porque teve alguém que amou até o fim. Teve alguém que foi até a última consequência. Teve alguém que fez a promessa e cumpriu a promessa. Teve alguém que assumiu o sacrifício do amor. Teve alguém que não, como diz a juventude, pipocou na hora do aperto. Teve um que falou assim: eu vou amar eles até o fim. Então, porque eu vou amar eles até o fim, eles então vão poder ser aceitos, ainda que amando de maneira imperfeita, ainda que trupicando, ainda que tendo prometido ir todos os dias de janeiro para a academia, e nem foram. Eles vão ser aceitos. Eles vão ser acolhidos. Existe uma frase de um teólogo indiano que eu gosto muito, Dr. Ramesh Richard. Ele diz que uma das razões pelas quais o Senhor Jesus Cristo foi crucificado de braços abertos não é só para que ele sofresse de maneira aguda, mas para que ficasse claro que ele continua de braços abertos para receber pessoas que amam ele de maneira imperfeita. Pessoas que amam ele de maneira trôpega. Pessoas que amam ele, que fazem promessas, mas não cumprem. Por isso ele diz: vem, porque eu já fiz o que era necessário para que esse relacionamento pudesse acontecer. Eu já fiz o que era necessário para que esse acolhimento pudesse acontecer. Na cruz já foi feito, o braço que precisava ser estendido já foi estendido, para que eu e você pudéssemos ser acolhidos. Deus sabe que você vai pisar na bola em 2022. Deus sabe que você vai negar Ele de vez em quando em 2022. O Senhor Jesus Cristo sabe que eu e você vamos eventualmente não cumprir aquilo que a gente fala, mas ainda assim Ele continua nos amando. Por isso a pergunta que Ele faz para mim e para você essa noite é: Pedro, tu me amas? Isso é suficiente. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, porque os braços abertos de Jesus, eles são suficientes para garantir esse acesso a Ti, para garantir que a gente pode chegar a Ti, imperfeitos, falhos, trôpegos, sem cumprir o que a gente promete, muitas vezes sendo até levianos com o nosso Mestre, negando o Seu senhorio sobre nós. Mas obrigado porque o Senhor Jesus, Ele já nos acolheu. Obrigado porque Jesus, Ele não coloca a estampa sobre nós de homens e mulheres que o negam, mas Ele nos trata a partir do Seu amor e da Sua graça. Obrigado porque quando a gente olha para 2022, a gente tem a certeza da graça do Senhor Jesus. E com essa pergunta, Pai, penetra o mais fundo do nosso coração, vai para dentro da nossa interioridade e ajuda-nos na nossa incapacidade, nos recupera na nossa falibilidade, nos restaura na nossa inconstância, para que a gente possa experimentar de fato um 2022 renovador, transformador na Tua presença. Nós oramos no nome dEle. Amém.